E se uma nação inteira precisasse, de repente, recomeçar do zero absoluto? Essa é a história de um povo que, depois de passar décadas no exílio, teve que encarar um desafio assim gigantesco. Reconstruir não só um templo, mas a sua própria identidade a partir das ruínas. Essa é a grande pergunta que o livro de Esdras coloca na mesa. É uma história antiga, mas que fala muito sobre esse desafio monumental de reerguer um povo, reerguer uma cultura, depois que tudo foi destruído e só sobraram as memórias. Então, vamos lá. A história começa no momento em que a esperança estava bem baixa. Depois de 70 anos de exílio na Babilônia, de repente, tudo muda. Um dos reis mais poderosos do mundo faz um anúncio que basicamente vira o jogo para o povo judeu. E essa é a grande virada. O decreto de Ciro, o Grande. Ele não só dá permissão para os judeus voltarem para casa, como também diz que tem uma missão divina: reconstruir o Templo de Jerusalém, que era o coração da vida religiosa e cultural deles e que estava em ruínas. E o apoio do Ciro não ficou só no papel, não. Ele manda devolver todos os tesouros do templo original, aqueles que Nabucodonosor tinha levado. A gente está falando de 5.400 itens de ouro e prata. É um gesto de poder gigantesco que, na prática, financia o renascimento da nação. A resposta a esse decreto foi, massiva. Movidos por essa nova esperança, mais de 42 mil pessoas, sacerdotes, levitas, famílias inteiras, começam aquela jornada longa e difícil de volta para Jerusalém. E olha só, a primeira coisa que eles fazem quando chegam, antes mesmo de pensar nas próprias casas, é se unir para lançar a base do novo templo, bem em cima das ruínas do antigo. É um ato simbólico muito forte, né? A base da nação precisa ser espiritual. Só que essa cerimônia mostra como o momento era complexo. Não era só festa. Os mais novos, que nasceram no exílio e nunca tinham visto o templo, gritavam de alegria. Mas os mais velhos, que lembravam da glória do primeiro templo, o de Salomão, choravam alto. O som da alegria e da tristeza se misturava tanto que não dava para saber o que era o quê. Mas toda essa empolgação inicial não dura muito. O projeto de reconstrução logo bate de frente com uma resistência bem forte e organizada de povos vizinhos, que enxergam esse ressurgimento de Judá como uma ameaça direta para o poder deles ali na região. E essa oposição não foi algo aleatório. Foi uma campanha muito bem calculada. Primeiro, eles tentam parar a obra na base do medo, intimidando os trabalhadores. Depois, partem para a corrupção, subornando conselheiros do rei. E, por fim, a cartada política, uma carta de acusação formal direto para o novo rei. Essa carta é uma verdadeira peça de manipulação. Eles descrevem a reconstrução não como um projeto religioso, mas como o começo de uma rebelião. A acusação era que assim que a cidade estivesse de pé de novo, os judeus parariam de pagar impostos, o que seria um prejuízo direto para o império. E a estratégia deu certo. O rei Artaxerxes, convencido de que havia um risco de revolta, emite um decreto real. A ordem é imediata e dura. Parem a construção. O sonho, que mal tinha começado, é paralisado à força. Durante anos, o canteio de obras ficou em silêncio. Os alicerces expostos ao tempo. Parecia que o sonho tinha morrido de vez. Mas a história ainda tinha uma reviravolta. Uma nova geração, com novas vozes, resolve desafiar essa situação. É nesse momento que entram em cena os profetas Ageu e Zacarias. Eles chegam e chacoalham o povo, perguntando como eles podiam viver em casas confortáveis enquanto a casa de Deus estava em ruínas. As palavras deles funcionam como uma faísca e os líderes decidem fazer algo bem arriscado, retomar a construção, mesmo com a proibição do rei. E quando o governador local aparece para questionar o que eles estavam fazendo, os líderes judeus têm uma sacada genial. Eles não fogem. Pelo contrário, eles apelam ao novo rei, Dário, e pedem para ele fazer uma busca nos arquivos reais para encontrar o decreto original do rei Ciro. E não é que eles encontram. A busca nos arquivos revela o pergaminho antigo e a descoberta muda o jogo completamente. O decreto de Ciro não só confirmava o direito de construir, como também dizia algo que todo mundo tinha esquecido. O próprio Ciro tinha mandado que o projeto todo fosse pago pelo tesouro da Pérsia. Com essa prova na mão, o rei Dario emite um novo decreto. E esse é ainda mais poderoso. Ele não só autoriza a obra, como proíbe qualquer pessoa de atrapalhar, sob pena de uma morte terrível. Aqueles inimigos de antes agora eram obrigados a ficar de longe, só assistindo. E com esse apoio real todo, a construção finalmente termina.
A inauguração do segundo templo é uma festa gigantesca. Centenas de animais são sacrificados, representando todas as tribos de Israel e marcando a restauração do coração espiritual da nação. A parte física estava pronta. Mas com o templo de pé, a história entra numa nova fase. O desafio agora não é mais externo, contra inimigos e dificuldades de construção. O desafio se torna interno. Um novo líder chega da Babilônia com uma missão bem diferente: reconstruir o povo, não o prédio. Esse líder é Esdras. Ele não é um engenheiro nem um político. Ele é um sacerdote, um escriba, um especialista na lei de Deus. E ele chega com a autoridade total do próprio rei da Pérsia para colocar a casa em ordem, social e religiosamente, de acordo com as Escrituras. Assim que chega, Esdras se depara com uma crise que o deixa em choque. Muitos judeus, inclusive os líderes e sacerdotes, tinham se casado com mulheres de outros povos da região, e de acordo com a lei deles, isso era uma falha gravíssima, algo que ameaçava a identidade e a aliança daquele povo com Deus. A reação de Esdras é visceral e pública. Ele rasga as roubas, arranca os cabelos e a barba, que eram sinais extremos de luto e horror. Ele não faz um discurso de raiva. Ele senta, em estado de choque, e depois faz uma longa oração confessando a culpa em nome de todo o povo. A dor dele é tão genuína que contagia todo mundo. O povo se junta, chora com ele e concorda em tomar uma atitude drástica. Eles fazem um novo juramento, uma nova aliança, prometendo se separar das esposas estrangeiras e dos filhos dessas uniões, tudo para restaurar o que eles viam como a pureza da comunidade. E é assim que a narrativa de Esdras se encerra. Ela nos deixa pensando. A reconstrução de uma nação é muito mais do que levantar muros e templos. A história toda sugere que a verdadeira base de uma comunidade talvez não esteja nas pedras, mas nos princípios e nas leis que unem as pessoas. No fim das contas, o que realmente define uma nação.